direto aqui do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje vai ser bacana a nossa conversa, porque nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de diversão aqui no Rio de Janeiro. Então fica com a gente, que a gente está com o Caio, prefeito de Itatiaia, e com o Isaac, secretário de Desenvolvimento de Itatiaia. Fica com a gente que vai ser bacana. Caio, eu acho que a gente vai ter que dar uma reformulada depois dessa sua vinda aqui, nessa abertura, e vai ter que aparecer um pedacinho de Itatiaia, não só o centro do Rio de Janeiro. Caio, conta pra gente qual é a revolução que você está fazendo em Itatiaia, porque aquilo ali é uma menina dos olhos para o Rio de Janeiro, uma menina dos olhos para o Brasil. Fala um pouquinho pra gente. É verdade, Ricardo, obrigado pelo convite, né, nos receber aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. A gente fica muito honrado, estou aqui com o Isaac, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Para nós é uma honra muito grande estar aqui, conhecemos, né, o nosso presidente, estar com você, falamos de tantas coisas boas hoje aqui, sobre segurança pública, sobre investimento em mobilidade urbana, sobre eventos. E falar em Itatiaia, você fala disso tudo junto, né, porque é a primeira cidade, né, ao entrar no estado do Rio de Janeiro vindo de São Paulo. É uma cidade que logisticamente ela é muito estratégica, né, está entre Rio e São Paulo. É cortada, né, pelo meio da rodovia Presidente Dutra, que é a principal rodovia do país. Nós temos na cidade o primeiro Parque Nacional do Brasil, lá de 1937, quando Getúlio Vargas foi lá e instituiu o primeiro Parque Nacional do Brasil, é o Parque Nacional de Itatiaia, lá com o Pico das Agulhas Negras. Temos aquela joia que é Penedo, que, né, quem não conhece Penedo, conhecida mundialmente, como dizem, bom sujeito não é. Verdade, né? Uma colônia finlandesa, mas com uma beleza extraordinária. Tanto Itatiaia quanto Penedo, né? Com as suas cachoeiras, a natureza, a parte hoteleira, a parte gastronômica. E também a nossa região lá da Grande Mauá, que aí Mauá e Resende, mas Maringá e Maromba pertencem a Itatiaia. Inclusive lá em Maromba que a gente tem a Cachoeira do Escorrega, que é uma cachoeira que está sempre aparecendo na televisão aí. É quase que um parque de diversões feito por Deus, né? Então a gente realmente está numa cidade que é uma joia do Brasil, que a gente tem que valorizar, tem que investir, tem que vir aqui buscar parceiros para que a gente leve cada vez mais desenvolvimento e principalmente desenvolvimento sustentável para a cidade. Então é muito importante a gente estar aqui para conversar com pessoas que possam abrir as portas para Itatiaia. E é isso, então agradecer o convite de estar aqui hoje, a conversa, e estar aqui nesse podcast aqui é um prazer realmente. Legal, bacana. Você sabe que a nossa missão aqui é ajudar dentro do nosso raio de influência, no desenvolvimento do Estado e no desenvolvimento do Brasil através desse Estado. Então, Isaac, conta pra gente a parte que mais nos motiva, que é quais são as condições, quais são as motivações para se investir em Itatiaia. A gente sabe que tem muitas indústrias em Itatiaia. Conta pra gente, quem está assistindo a gente lá e de repente fala assim, puxa, eu quero montar uma bicicleta elétrica, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quero atender ali a Nissan, mas como é que acontece? Ô Ricardo, obrigado pela oportunidade, o privilégio de estar aqui junto com o nosso prefeito, o Caio, um jovem prefeito. O Caio e Itatiaia têm aproximadamente a mesma idade. O Caio tem... Eu tenho 37, Itatiaia faz 36. 36 anos agora no dia 1º de junho. Então você vê que é uma cidade que tem tudo para prosperar e as indústrias ali têm chance de serem muito bem sucedidas porque o ambiente proporciona isso. Nós temos, já dito pelo Caio, um ambiente muito próprio, com uma natureza aqui para a realização de um turismo, e o empresário que vai para lá, o investidor que vai para lá, ele sabe que o seu executivo, o seu trabalhador, ele vai trabalhar muito feliz porque ele está num ambiente muito bom, com uma outra realidade também. A gente está no eixo Rio-São Paulo. Então, isso facilita bastante. As nossas indústrias, elas trazem resultados excepcionais, porque escolheram uma cidade muito boa e são indústrias do nosso polo metal mecânico e que aliados à região, com a logística que nós temos, então ir para Itatiaia, investir em Itatiaia e fazer ali, você mencionou a Nissan, que ela tem um pedaço da atividade dela dentro de Itatiaia, uma parte dela está no polo de Resende,
mas ela tem atividades também. Mas nós temos outras empresas fantásticas ali, eu posso mencionar algumas delas aqui, como Michelin, a Hyundai, Procter & Gamble, a SEB, Grupo SEB. Então, assim, Ibrame, e entre outras que são sensacionais. Isso faz com que o povo de Itatiaia se sinta tranquilo, porque ele tem oportunidades, inclusive, de empregabilidade. E a gente tem, enquanto desenvolvimento econômico, fazer essa junção entre aquilo que a indústria capta e ela oferece enquanto produtos e a oportunidade de fazer com que o nosso morador, o nosso munícipe também aproveite como oportunidade de trabalho e sustentabilidade para sua família. Porque é muito mais do que uma empresa ir para uma determinada região, é esse ecossistema que ela movimenta, né? Porque se a gente pensa de uma forma bem rápida, uma indústria automobilística precisa de peças, precisa de parafusos, mas espera aí, precisa de alimentação, precisa de catering, precisa de uniforme. As pessoas que lá vão trabalhar também precisam de moda, porque elas existem, elas vão passear. Então você acaba movimentando um ecossistema muito maior. E às vezes a gente pensa em Itatiaia e faz a relação com Penedo direto, né? Eu acho que essa parte também de hotelaria, de uma hotelaria um pouco diferenciada, ela é bem bacana, né? Sem dúvida alguma, sim, né? Itatiaia tem duas vertentes muito fortes, né? A parte industrial e a parte turística. A gente chama de dois polos, né? A indústria metalmecânica com a indústria do turismo. A gente tem um grande desafio porque assim, as indústrias elas chegaram até Itatiaia. Hoje a gente tem a Jaguar Land Rover, a Michelin, a Ibrame, a P&G, a Hyundai, a Arno. Essas indústrias elas estão instaladas em Itatiaia. Mas a gente hoje está fazendo esse grande esforço de procurar hoje a Firjan, de procurar o Sistema S, de procurar o governo do estado para a gente fazer parcerias para que nós possamos formar uma mão de obra qualificada para que esse mercado interno de Itatiaia absorva a mão de obra da nossa cidade. Esse é o grande desafio que nós temos pelos próximos anos, que é investir em cursos de formações onde as pessoas vão ter a capacidade que a indústria precisa. Porque hoje a indústria ela ainda contrata muito mais pessoas de outras cidades do que da nossa própria cidade. Então esse é um grande desafio que ainda, quando nós nem estávamos ainda ocupando o cargo, a gente já começou a fazer buscas com relação a isso. Tivemos a porta aberta na Firjan, tivemos a porta aberta no governo do estado. Isso leva tempo, mas as coisas estão caminhando para que a gente tenha esses cursos de formação e essas pessoas possam ter a formação necessária para entrar na indústria. E a mesma coisa quando a gente fala da nossa indústria turística. Nós temos na nossa cidade quase 200 entre restaurantes e hotéis. É uma rede hoteleira muito grande, uma rede gastronômica muito grande, mas que a gente também está sempre carecendo de uma mão de obra mais qualificada, até porque, né, devido às redes sociais, Penedo, a região de Maringá e Maromba, a região de Itatiaia, do Parque Nacional, a gente quer fazer um investimento também na parte de balneários em Itatiaia, que a gente consegue atrair muito turista com isso também. E devido à rede social, a gente está cada vez recebendo mais turistas de outros países, pessoas de outros lugares, e essas pessoas acabam exigindo algo a mais. Então a gente está sempre tendo que formar a mão de obra, capacitar melhor a mão de obra, que o mercado turístico, o mercado industrial vai absorver. Então esse é um grande desafio que nós temos nos próximos anos da cidade. Sabe que eu gostei muito, nós tivemos uma conversa aqui mais cedo, né? Eu gostei muito de tudo que foi falado, dessa estruturação, dessa modelagem, que daqui a pouco a turma vai ouvir um pouquinho mais à frente. Mas como é que fica a questão... eu tenho alguns amigos finlandeses e sempre eles me espetam dizendo, então vamos para Penedo. Falei, de novo, é ótimo, mas de novo, o estrangeiro, essa colônia finlandesa, os suecos que lá estão, né? Sim. Eu acho que é realmente um reconhecimento da qualidade que tem ali. E uma das coisas que eu ouvia sempre, mas o Rio de Janeiro, a menor temperatura do ano foi no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, mas como? Aqui faz 45 graus, como é que seja na época que for, será a menor temperatura do país?
Então, volta e meia, a gente ouve isso, né? De menor temperatura, é isso realmente. Verdade. E fala, olha, nevou lá em Itatiaia. Hein? Nevou em Itatiaia? É inconcebível no nosso modelo mental, mas acontece, né? Acontece. Esse ano nós já tivemos, a semana passada, salvo engano, na segunda-feira passada, fez -4 graus, né, na parte alta do Parque Nacional. -4. Então, realmente, nos anos, né, a última vez que nevou foi em 1985. Em 85 nevou mesmo, teve uma nevasca lá, realmente não tem muitas fotos disso, né? Lá realmente na parte alta do Parque Nacional. É porque para nevar precisa estar frio, mas precisa chover, né? Então, precisa ter umidade. Precisa ter essa junção da chuva com o frio, que não é a nossa característica. Nossa característica de terras altas é só o frio, né? E o seco, que aí não dá neve, mas em algumas vezes, em alguns determinados anos, pode acontecer como aconteceu a última vez, em 1985. Mas a nossa região realmente é muito fria. A gente está dormindo agora, né? Já estamos no mês de maio, a gente já está dormindo. Eu dormindo em pijama de frio, meia. Na segunda-feira ligamos a lareira, a gente já está nessa pegada já. Ô, Salles, só para complementar essa informação do Caio, na vinda de Itatiaia para cá, eu mencionei para ele porque eu moro na subida do Parque Nacional, num bairro, olha o nome do bairro, chama Paraíso Perdido. Tem cachoeiras lindas e lá a temperatura em relação ao nível da Dutra, eu estou um pouquinho mais alto, dá uma diferença de 4 graus a menos. Então eu estou com uma camiseta, uma camisa e um blazer. Eu já saí de casa hoje muito cedo para trabalhar, a gente encontrou na prefeitura bem cedo. E eu já saí um pouco mais agasalhado, porque estava frio na hora que eu saí. Eu olhei para a grama no quintal, ela estava com aquela camadinha assim... de gelo. De gelinho. Então, já foi uma noite mais fria para a gente lá. Estamos em maio. Maio. Agora em junho a coisa vai ficar feia lá, mas é bom, é gostoso. É bacana, é bacana porque você consegue ter uma experiência, né, que é diferente. E aqui no centro de consumo do país... Isso é bastante importante, você fazer uma viagem, de repente, saindo de São Paulo de 2h30, 3 horas, dependendo ali da cidade, né? Se for São José, chega bem mais rápido. 1h10, 1h15. E curtir o que, de repente, os paulistas acham que só em Campos do Jordão conseguiriam curtir. Isso, né, até inclusive na semana... da primeira semana de abril, segunda semana de abril, nós estivemos, né, lá na WTM, que é a maior feira de turismo da América Latina, né, e lá estavam todos os países do mundo, né, com suas representatividades com relação ao turismo, cidades, né, que investem lá nessa parte de turismo de forma muito agressiva. E dessa vez nós estávamos lá, montamos um stand pequeno junto ao stand do governo do estado do Rio de Janeiro, que estava lá mostrando a cidade do Rio, e algumas outras cidades. Lá estava Itatiaia, a gente levou alguns produtos, levamos brindes, levamos um material para expor e, né, sempre puxar sardinha, até fiz um vídeo, mostrei isso. Não pode puxar truta ao invés da sardinha, né? Então a gente até fiz um vídeo mostrando, dentro do stand do governo do estado do Rio de Janeiro, Itatiaia estava sempre sendo a cidade mais visitada ali pelas pessoas, porque de fato todo mundo chegava ali, pegava, olhava e falava, caramba, mas espera aí, isso aqui fica 2h30 de São Paulo, eu consigo ir de carro, é muito prático para eu ir, e realmente é um público que a gente quer atingir, de trazer cada vez mais o público paulista, né, para os nossos hotéis, nossos restaurantes, frequentar nossas cachoeiras, frequentar nossa cidade, também com relação ao turismo de negócios, que a gente também tem esse potencial, que é levar para os hotéis essas atividades voltadas à odontologia, medicina, engenharia. Esse turismo de negócio também é muito interessante para nós. Então, sem dúvida alguma, a gente vai investir pesado nos próximos anos para atrair esse turista de outros estados. E, sem dúvida, o público paulista é o nosso principal ativo aí que a gente quer atingir nos próximos anos. Principal porque está um pouco distante, né? Mas a gente, o Rio de Janeiro... Ricardo, ainda aproveitando sobre... Você mencionou duas nacionalidades. Você falou sobre os finlandeses e falou sobre os suecos. Nós temos muitas nacionalidades que residem por ali também. E aí, o Caio já trouxe essa informação, nós temos uma gastronomia fantástica. Há poucos dias nós tivemos lá uma gastronomia nórdica. E o circuito dos restaurantes todos se prepararam para atender dessa maneira. Então, além de boa hospedagem e de comida boa, gastronomia diferenciada, nós temos isso aí para atender qualquer
turista de qualquer parte do Brasil e do mundo, porque ele vai encontrar isso ali no Penedo por conta da variedade de restaurantes que nós temos por lá. Você sabe que quando a gente vai para Penedo, sempre tem aquela assim, traz uma vela para mim, ou traz um chocolate para mim, são duas coisas que eu me lembro bastante, né? Tem uma cultura de se fazer velas lá. Sim, grande. E a cultura do chocolate, sim, né? Sim. Nós temos lá grandes chocolaterias, né, fábricas de chocolate. Inclusive, nós fizemos agora no mês de abril o Festival de Chocolate, foi o primeiro festival de chocolate de Itatiaia, e aqui do estado também a gente também não conseguimos achar nenhuma identidade parecida. Foi um sucesso muito grande, né? Recebemos turistas de várias cidades, foi muito bacana. E agora a gente também está indo para uma outra área, não só Penedo, como a região também de Maringá e Maromba, que é também na indústria cervejeira, né? As pessoas estão investindo em fábricas de cerveja, cervejas já premiadas até em outros países. É uma outra característica que nós temos, né? Está se criando ano a ano, e está criando algo forte. Eu sei que aqui no estado Itaipava trabalha isso muito bem, mas agora a nossa região também de Itatiaia também está tendo essa vertente aí também da cerveja. Que bacana, que bacana. Eu acho que a Nissan, falando em tecnologia, né? A Nissan, ela desenvolveu uma solução de veículos onde ele gera e é a única, o centro desse desenvolvimento é aqui no Rio de Janeiro. Uhum. A geração da eletricidade no próprio veículo. Você alimenta esse veículo com o etanol e ali mesmo você faz essa conversão, essa eletrólise e consegue ter o veículo sendo um veículo elétrico. O que vocês veem que falta na cidade, que existe uma potencialidade que é reprimida hoje porque falta algum componente ou falta algum desenvolvimento, ou está pronto para algum complemento? Porque quem está ali assistindo a gente falou assim, legal, eu estou pensando em criar como o Gilberto criou uma indústria para fazer vantes, e ele produz em Mangaratiba, e que são vantes extraordinários, esteve aqui conosco e tudo, já está fornecendo para a Marinha. Será que existe alguma complementariedade que poderia ser melhor, ou que impulsionasse melhor Itatiaia? Eu vejo essa questão de tecnologia com cidades mais frias, uma relação muito direta. É só a gente olhar para Petrópolis com a aviação, com a GE. Então, será que existe alguma complementariedade que você pode dizer assim, legal, se você desenvolve sistemas para veículos, vem para cá que a gente já tem uma relação com a Nissan ou com equipamentos com a Hyundai, que é a fábrica de equipamentos ali, implementos agrícolas. Agrícolas. O APG, eu ouvi dizer que é uma das principais do mundo, essa fábrica da APG ali em Itatiaia. Sim, sim. O que de repente vocês podem falar e que alguém olhe, algum empreendedor olhe e fale assim, legal, eu não tinha nem pensado em Itatiaia, mas eu acho que eu vou lá conversar com o Isaac e ver como é que eu posso montar a minha operação lá em Itatiaia. Interessante essa colocação pelo seguinte, as grandes empresas, como você já mencionou aqui, a Hyundai, a PG, a Michelin, a Ibrame, elas escolheram Itatiaia exatamente pela importância logística. Nós estamos numa região onde o escoamento das mercadorias e a facilidade de acesso com São Paulo e com o Rio de Janeiro para mandar para fora do Brasil é muito fácil. É uma região que você vai ter com fartura todas as questões naturais para poder facilitar a instalação da sua indústria. Então, tecnologicamente, a gente está perto de tudo. Dali a São José dos Campos, pouco mais de 100 quilômetros. Você tem um centro tecnológico fantástico que também pode agregar valor através do ITA. Então, tem outras empresas que certamente estão olhando para Itatiaia, estão vendo a nossa cidade e vão investir conosco ali, especialmente nessa parte de avanço tecnológico. Inclusive, a gente está iniciando nesse momento dentro da prefeitura um projeto que é passar fibra ótica na cidade toda.
A gente está investindo, eu enxergo através, né, da informatização, né, da gestão pública. Se você informatiza a gestão pública, você leva mais facilidade, né, ao contribuinte e você faz com que todos os atos públicos sejam mais transparentes. E você facilita com a conectividade, facilita a comunicação com a população. Então, a gente iniciou um trabalho muito forte agora na parte de gestão de informatização, né, gestão de informatização da prefeitura. E, inclusive, agora a gente está saindo de dentro da prefeitura para a área externa. O que é isso? Nós iremos passar fibra ótica por toda a cidade, por todos os bairros, né, por Penedo, por Maringá, por Maromba, por toda Itatiaia, para que a gente faça a conexão dos prédios públicos inicialmente, né, os hospitais, postos de saúde, escola, CRAs, para que em pouco tempo a gente também consiga também disponibilizar a internet de forma gratuita nas praças públicas. As pessoas que vão até um hospital ou vão até um posto de saúde, elas vão ter acesso a uma internet gratuita. E isso também para facilitar essa conectividade com a indústria, né? A indústria 4.0, que é esse projeto que a gente está tendo uma relação com a Firjan, que é mostrar não só o turismo, mas mostrar também a indústria, né, como um todo, que, olha, podem vir para Itatiaia, podem se instalar em Itatiaia, que aqui a gente vai ter uma infraestrutura no futuro que vai agregar muito e somar muito ao que vocês querem produzir. Inclusive, por mais que a gente tenha aí meramente 4 meses de governo, a gente já recebeu quase 2 indústrias grandes aí que estão interessadas em se instalar em Itatiaia. A gente está em fase de conversas, né, de observação, uma fase de namoro, mas provavelmente nos próximos anos a gente vai receber uma outra grande indústria em Itatiaia e sempre pensando nisso. A indústria está chegando, mas a gente também trabalha a parte da formação mão de obra e cada vez mais incentivar a parte de infraestrutura, como a gente está fazendo agora na parte de TI. O município ainda tem algumas situações que a gente precisa avançar bastante na parte de energia elétrica. Nós também iniciamos tratativas de uma forma bem agressiva com a Enel, para que a Enel realmente de fato faça um grande investimento em Itatiaia. A gente tem muitos problemas de energia elétrica na região de Penedo, Maringá e Maromba. E um outro investimento que a gente está estudando, inclusive hoje, essa hora está tendo uma reunião, não estou lá, mas é na parte de saneamento básico no município de Itatiaia. A gente tem ainda grandes desafios pela frente, mas a gente já conseguiu achar alguns caminhos que já nesse ano de 2025 vamos fazer alguns investimentos que a gente vai sair da inércia e nos próximos anos a gente possa investir de forma séria e correta para que a gente possa vencer essa barreira do saneamento básico. Você sabe uma coisa que conversa muito com a gente aqui, é essa questão da capacitação. Há algum tempo atrás, quando a Peugeot se instalou e a gente não conseguiu acesso para que fornecedores do Rio tivessem uma condição melhor de poder oferecer produtos e serviços para montagem dessa indústria, tivemos conversando com o então secretário de Estado, e aí ele falou, olha, Ricardo, a gente deu todas as condições para que a empresa viesse se instalar aqui, mas eles me disseram que não tem gente capacitada. Eu falei, Jesus, eles não estão ouvindo quem está se disponibilizando a prestar serviço. Então, isso é uma coisa muito interessante, essa disponibilidade de vocês de abrir esse canal de comunicação, falar, vem para cá, conversa com a gente e a gente vê o que faz sentido para os dois lados, né? Mas o ouvir, eu acho que é extremamente importante. E a partir do momento que uma indústria se interessa em estar lá, eu tenho certeza que do lado de cá tem vários dizendo assim, me diz o que você quer fazer que eu vou possivelmente capacitar a minha equipe, me estruturar, e isso ainda a custo zero, tanto para o Estado, para a prefeitura ou para essa indústria, mas para se habilitar a concorrer. Mas se tinha mão de obra aqui pronta a prestar esse serviço, por que não ouvir? E houve ali uma dificuldade bastante grande. Eu me lembro, eu ainda no Conselho de Jovens Empresários aqui na associação, a gente fez várias conversas, mas a coisa não avançou muito. Eu acho que essa conversa, ela é muito importante, a sua presença aqui é muito importante, e das pessoas falarem, legal, eu fabrico parafuso, não, eu forneço pipoca, tá bom, vamos ver aonde que isso faz sentido para a gente em Itatiaia, no seu ecossistema, e de repente faz super sentido. Gente, pipoca vem para cá porque tem muita demanda. Ricardo, esse assunto é muito relevante. Uma das primeiras missões
que me foi conferida pelo prefeito no início do governo foi estabelecer um relacionamento com as instituições do Estado do Rio de Janeiro que promovem a educação profissional. Uma delas o Caio já citou aqui, que é a Firjan, através do seu sistema SESI-Senai. A outra foi o Sebrae, Sesc-Senac e Faetec, que é do Estado, que a gente também tem uma pequena unidade lá, que agora está desenvolvendo, inclusive, ampliando para uma área, para uma cozinha, para formar profissionais de gastronomia. Excelente. Então, assim, a gente já fez o exercício de casa, ouvindo o RH das empresas para saber quais eram as principais necessidades, já ajustamos com essas instituições Firjan e Sebrae quais os cursos que podem ser oferecidos de forma gratuita e a gente está entregando já, com os acordos firmados, esse pessoal. A gente conseguiu, numa vinda aqui no Rio de Janeiro com Firjan, nós tínhamos 80 vagas por ano para atender 80 alunos por ano. Nós saímos para 160 com a Firjan e também dobramos o número de alunos com o Sebrae. Então foi relevante você ter tratado disso. É uma necessidade, é uma carência, porque as indústrias têm as ofertas e a gente precisa entregar o pessoal devidamente qualificado. Bacana, bacana. Assim, eu fico bastante feliz. Eu fico aqui ansioso para chegar a época do Natal e ir para a única casa do Papai Noel fora da Lapônia, oficial, né? Verdade. Então, as empresas nórdicas, principalmente, envolvendo até ali a Rússia também, Sim. Que faz parte dessa região da Lapônia, né? Esperando para poder ir, levar a Manuela, de 11 anos, a minha filha mais velha, a Stefania, o Daniel, porque é um momento de confraternização, mas eu adoraria ver uma feira de novas tecnologias em Itatiaia. Eu acho que esse é um caminho bastante interessante. Você falou da dificuldade de energia, que não é um demérito de Itatiaia, é um problema que nós enfrentamos no Brasil, na verdade enfrentamos no mundo, é um desafio a gente ser vencido, mas acho que tem muito a ver pensar em data centers em Itatiaia. Sim, um data center, ele bebe muita água. Quando a gente faz a pesquisa no ChatGPT, na Manus, no Gemini, você tem um consumo de água importante, você tem um consumo de energia importante e você tem um consumo de ar-condicionado importante. Quando você tem uma cidade com um clima já, uma temperatura média anual menor, você vai consumir muito menos ar-condicionado. Verdade. Então, o consumo de energia em um data center, em Seattle ou em Itatiaia, faz muito sentido. Hoje está sendo discutido construir data center submerso no mar. Será que não faz sentido para as empresas de data center avaliarem? Essa é uma conversa que a gente pode ter num desdobramento, Isaac, de conversar com empresas de data center para se instalar naquela região. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Realmente nós estamos totalmente abertos, né? Por isso que a gente agradece a receptividade hoje aqui nessa Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente precisa, de fato, abrir portas, né? Não adianta a gente tem muitos desafios internos na educação, desafios na saúde, né? Desafios na mobilidade urbana, na infraestrutura municipal, mas a gente está sempre tendo com a agenda aberta de procurar novas portas, de procurar novos polos, para que a gente possa desenvolver a cidade, sempre pensando, né? A gente trabalhando hoje, mas pensando no futuro. É algo que eu levo todos os dias para dentro da prefeitura, que é sempre a gente pensar nos nossos atos que vão trazer benefícios no futuro, sem dúvida alguma. Legal. A casa está pronta para recepcionar, para receber, e parece que a gente está encerrando. Eu já posso deixar aqui o meu agradecimento. Ricardo, é uma alegria voltar a essa casa, porque é uma casa que significa muito para o empresário do Brasil. A Associação Comercial do Rio de Janeiro é uma casa exemplar. Agora, com a reeleição do presidente José Marques Villar,
o primeiro médico a presidir essa... Em 215 anos. Em 215 anos. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas solenidades de vocês, quando vocês entregam o prêmio Barão de Mauá, que é um símbolo da cidade. Por essa casa aqui passaram pessoas e passam pessoas que são de grande significado, e especialmente pelos conselhos empresariais, que abrem a porta para fazer e potencializar as oportunidades naturais de cada município, que vocês ajudam, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas todas as cidades. Dizer que na nossa cidade, região, a micro-região lá das Agulhas Negras, Itatiaia é um ponto sensacional, e a gente tem lá as entidades que são co-irmãs e são parceiras, que também nos ajudam e principalmente nessa parte do desenvolvimento profissional. Então, deixar o nosso registro aqui, enquanto Itatiaia, desenvolvimento econômico, a casa está à disposição, e se você tiver alguma indicação bacana, alguma empresa legal, pode acompanhar a gente lá, que a gente vai recebê-lo com os tapetes verde e amarelo lá para a nossa cidade. Seja bem-vindo. Fantástico, obrigado, Caio. E vocês que estão assistindo a gente, eu acho que vale a pena considerar a possibilidade de vir fazer parte desse grupo aqui, porque a turma, né, Caio, a gente fez uma conversa hoje extensa aqui, a turma é muito bem capacitada, né, você conhece o Godinho, que é um cara fantástico aqui também, um empresário fantástico, mas a gente precisa de mais braços. Essa luta em prol do desenvolvimento se vence com mais braços. Então, considera fazer parte desse grupo e ajudar no processo de transformação da sua operação, do seu negócio. Ele vai ser mais rápido do que você sozinho. Então, continua com a gente. Caio, brigadíssimo por ter vindo, Isaac, a Tatiane, que também esteve aqui conosco. Então, fica com a gente, que tem muito mais para a gente continuar conversando.